O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele e nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, Jesus, antes da nossa reflexão, queremos acolher a todos vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, e de modo especial aos irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão, pela Rádio Web Basílica de Nazaré e pelo Facebook da Basílica de Nazaré. Sejam todos bem-vindos ao Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. Caríssimos, Jesus no Evangelho nos adverte que nós temos muito cuidado com aqueles que defendem a lei pela lei, os legalistas. Eles gostam de dizer por aí que ninguém está acima da lei. Cuidado. Existe alguém que está acima da lei. Deus está acima da lei. E Ele é a própria lei. Ele é o autor e é a própria lei. É o fundamento de toda a legalidade legítima. Mas está escrito que a justiça dos homens não satisfaz a justiça de Deus. E de fato nós vemos nesse episódio que Jesus vai ser recriminado. Olha só a ousadia. Olha só a ousadia dos fariseus. Além de não reconhecer Jesus como Cristo, como Messias, como Senhor, como Filho de Deus, como Deus encarnado, eles ainda têm a ousadia de recriminá-lo. Ei, teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado. Que mestre sois vós? Que rabi sois vós? E Jesus vai dar a lição para eles, né? E vocês sabem que o pior doutor é o doutor jumento, né? O doutor jumento é o mais ignorante da face da terra, porque ele tem um diploma, então ele acha que sabe tudo. É o doutor jumento. Então tem que ter cuidado, não é? Esse tipo de gente, porque na ignorância ou na pretensão que eles têm de serem os donos do saber, os donos da lei, eles oprimem os inocentes, como Jesus, viu? Jesus
afirmou que os fariseus faziam. Então, Jesus vai dar a lição para eles. Olha, você nunca leu na Escritura o que Davi fez? Hein? Que lá na tenda, quando não tinha templo ainda, a Arca da Aliança ficava numa tenda. E todos os dias eram colocados ali os pães da proposição, né? Os pães da oferenda, que só era permitido aos sacerdotes comerem, aos sacerdotes da antiga aliança. E Davi chegou ali com a sua turma, com a sua tropa, e olha, nós estamos com fome. Abiatar disse para Davi: olha, nós não temos nada aqui a não ser os pães da proposição, os pães da oferenda. Ele disse: então tá bom, vamos comê-lo. E Davi comeu com os seus. E ali diante deles existia alguém que era maior que Davi. E Jesus vai recordar que os sacerdotes da antiga aliança fazem todo o trabalho no templo em dia de sábado, e o fazem sem culpa, porque em dia de sábado não era, os judeus consideravam que não era para se fazer nada. Havia uma discussão entre os rabis, entre os rabinos. Será que nós podemos adoçar uma xícara de chá? Botar mel numa xícara de chá ou açúcar? Será que já não estaríamos quebrando o sábado? Mas eles chegavam a essas minúcias. E nós vamos ver que Jesus vai várias vezes desmascarar os fariseus. Olha, gente, quando Jesus cura as pessoas no Evangelho, ele também está curando os fariseus, viu? O que Jesus está fazendo aqui? Ele está praticando uma das 14 obras de misericórdia, que é ensinar os que não sabem, e outra, corrigir os que erram. Então Jesus já está nos ensinando a praticar 2 obras de misericórdia. E estes fariseus não tiveram resposta para dar para Jesus. Por isso que Jesus vai dizer aqui: olha, se vocês tivessem compreendido o que significa misericórdia, quero misericórdia e não o sacrifício, não teriam condenado os inocentes. Saíram caladinhos. Não, Jesus, vamos parar por aqui, vamos abafar o caso. Vamos abafar o caso, Jesus. Está vendo? Jesus sabia de tudo que eles tinham feito. Quantas vezes essa gente não usou a Sagrada Escritura para oprimir os inocentes? E nós devemos estar atentos, viu? Cuidado com aqueles que se apossam da Bíblia Sagrada para impor a sua opinião sobre os outros. E eles não têm vergonha de fazer, de propagar ensinamentos que são contrários à Escritura, ao magistério e à tradição. Olha só. Mas esse tipo de gente a gente pega pela palavra mesmo. Viu? Pela palavra. Outro dia fui numa recepção e o camarada ofereceu para o outro, né? O garçom passou e ofereceu cerveja, e o outro pegou a cerveja e tinha um desses que era de seita, e quando ofereceu, não, a Escritura diz que o vinho embriaga, não sei o que, papapá. E o outro respondeu: mas também não está escrito que o vinho alegra o coração do homem? Olha aí. Quer dizer, qual que vale? E outra, Jesus não era da tua seita, né? Porque ele fazia vinho. E aí? Como é que resolve? A Escritura condena o vinho, a Escritura elogia o vinho. Será que Deus é esquizofrênico? Será que o Espírito Santo é esquizofrênico? Claro que não. Agostinho vai nos esclarecer. Medius virtus est. A virtude está no meio. Então,
Se você perguntar a Santo Agostinho, Santo Agostinho, é pecado beber? Santo Agostinho vai te dizer, beber não é pecado, embriagar-se é. Está vendo? Então, cuidado com esses que usam a Escritura para justificar as suas opiniões equivocadas, que não sabem interpretar, porque uma coisa é ler, outra é interpretar. Uma coisa é decorar. Uma coisa é decorar, outra é compreender, é saber explicar. Não é à toa que no Brasil nós temos um problema grave: interpretação de texto. Nas provas aí de concurso, nas provas de Enem, de vestibular, a matéria que mais reprova é essa, interpretação de texto. A pessoa não sabe ler, não entende, e quando você pergunta, o que está dizendo aí no texto? Não sei. Você não leu? Eu li. Interpretação de texto. Então, Jesus nos adverte, viu? Contra esses dois tipos, porque são soberbos, não é? O que é que o soberbo faz mesmo? Se coloca no lugar, se coloca por cima do outro. Porque a palavra soberba vem do latim superbia, por sua vez vem do verbo superare. Superare quer dizer colocar acima, ou por cima, ou acima. Então o soberbo, ele se coloca acima de Deus, e acima do próximo. E ele é capaz de se apossar da Sagrada Escritura, da Bíblia Sagrada, para se pôr por cima dela. Então, se nós formos incautos e desatentos, eles nos oprimirão. Viu? E nós estamos chegando perto do Sírio. Estejam atentos. As seitas atacam a igreja constantemente, mas no Sírio eles vêm oferecer até o copo d'água da perdição. Eu sei com esse negócio com Maria. Você responda para ele: olha, Jesus disse: quem vos acolhe, a mim me acolhe. Se o sujeito não acolhe a mãe de Deus, não acolhe a mãe da igreja, a nossa mãe, então ele não está nos acolhendo. E Jesus disse: aquele que não junta comigo, espalha. Aquele que não junta comigo, espalha. Então, meus irmãos, nós devemos aprender uma coisa: as Sagradas Escrituras devem ser lidas a partir do ponto de vista de Jesus. E Jesus constituiu a igreja para não permitir que ninguém, à moda dos fariseus, se arrogasse em proprietário da palavra de Deus e impusesse aos outros os seus caprichos, agindo tiranicamente sobre os inocentes, usando a palavra de Deus, a lei de Deus, para oprimir e para se aproveitar daqueles que ou sabem menos, ou não têm a capacidade de falar, ou não sabem debater, ou não têm a coragem para isto. Então Jesus vem nos ensinar a agir com esse tipo de gente que quer se apossar da lei de Deus para impor as suas tiranias. Então nunca podemos esquecer disso. Deus está acima da lei. César ao que é de César, a Deus ao que é de Deus. Mas César, minha gente, deve a Deus, viu? Não esqueçam disso. César também tem que dar a Deus o que é de Deus, porque quem colocou César lá foi Deus, viu? E nós tenhamos cuidado para não escolhermos reis e príncipes
contrários aos mandamentos de Deus. Porque se nós fizermos isso, os que sofrerão seremos nós, viu? Nós que sofreremos. Está vendo? Deus não precisará nem enviar o castigo, que nós mesmos já estaremos nos dando. Por isso, minha gente, nós cristãos temos que ser o mais coerente possível com a palavra de Deus, vivê-la. Então, Jesus nos ensina que a lei suprema, a lex suprema, é a lei do amor. E é por esta lei que nós devemos viver, a lei da misericórdia. Porque só é misericordioso aquele que ama a Deus na pessoa do próximo. Isso que é misericórdia. Agora, quem não ama a Deus na pessoa do próximo, vai deixar o irmão à míngua. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.